A gente se conheceu, engraçado, porque eu sempre conto essa história. Eu e a Ludmilla, a gente cresceu no mesmo bairro, estudou em escolas que ficavam uma do lado da outra, amamos gatos, a nossa música favorita é a mesma, mas se não fosse a internet, a gente nunca tinha se conhecido. E a gente tem aquele hábito que talvez não seja tão saudável, de falar, pô, nada acontece em Santos, Santos é uma província, Santos é pequena, etc e tal. E isso não é verdade. E a gente fez dessa a nossa missão, de divulgar o que tem de legal em Santos, seja para comprar, para passear, para se divertir. Então, esse é o espírito do Juice, é um blog que a gente gosta de chamar de regionalmente global. E aí a gente tem uma história que começa em 1997, onde o termo é blog é cunhado por esse cara, John Barger. Em 99, o termo permaneceu o mesmo, mas as pessoas passaram a entender ele de uma forma diferente. Não é o weblog, é o weblog. Então, nós blogamos, que começou todo o movimento, né, de criação de sites e de blogs. E aí, até então, a gente tinha uma coisa meio velada, assim, porque o conteúdo que eu postava, esse conteúdo era muito difícil de você encontrá-lo. Por quê? Vocês lembram que o Google, tudo bem, ele começou em 1999 e tal, mas o Google só realmente apareceu, oi, mercado, em 2001. Em 2000 começou uma coisa muito interessante, que foi a história dos permalinks. Ou seja, a página individual de cada postagem que a gente faz hoje no blog, até então não existia. Isso era uma coisa totalmente inimaginável. E isso acabou permitindo que os mecanismos de busca encontrassem conteúdo e que aquele conteúdo tivesse um endereço único na internet. E aí, em 2002, 2 anos depois, os blogs começaram a se popularizar no Brasil. E esses blogs eram totalmente pessoais, eram totalmente literários. Não sei se alguém aqui lembra dessa época, escrevia blogs nessa época. Mas eles eram blogs de amigos mesmo, né? Era aquela coisa adolescente, ai meu Deus, olha isso. E os blogs eram praticamente texto, GIFs animados, não sei se também alguém lembra dessa época, mas eram GIFs animados que eram captados de outros sites que forneciam esse conteúdo. E eles eram totalmente descompromissados, assim, eles não tinham objetivo além de você contar a vida lá, ou colocar suas poesias, ou seus textos, ou seus pensamentos. Era uma terapia aberta, assim. Eles eram sempre focados no autor. Bom, apesar da contracultura, dos sítios, das obrigações, o blog é legal por alguns motivos. O blog é super democrático. Qualquer pessoa vai lá, se cadastra, é uma plataforma, o que você quer, sua foto, seu texto, sua foto, seu texto, o que você quiser, você não precisa ter compromisso nenhum com isso, você pode fazer só por diversão. Só que algumas pessoas começaram a perceber que às vezes a diversão pode se tornar um trabalho. Assim, você começa a fazer, as pessoas gostam do que você está fazendo, se as pessoas gostarem cada vez mais, você começa a entender como é que funciona o público, como é que funciona você como mídia, e a trabalhar pensando por esse lado. Então, os blogs foram crescendo e aconteceu uma descentralização do poder das mídias de massa. Então, assim, antes a gente via informação de moda no máximo nos portais, que é mais rápido que a internet, em revistas e em jornais, tipo, alguns jornais tipo Folha com Caderno, ótimo de moda. Só que existe uma agenda jornalística, assim, você tem que cobrir sempre os mesmos eventos, existe alguns assuntos que você tem que abordar e você tem espaço limitado. Então, algumas coisas não entram aí. E os blogs vieram preencher esse buraco, sabe? Aquilo que eu não podia falar no jornal pode falar no blog. Ou coisas mais corriqueiras, ou coisas que iam bater de frente com o interesse do anunciante, podem estar no blog. Então, parte dessa marca jornalística os blogs vem também daí, porque começou a incomodar. Eu sei que nem todo mundo é profissional, mas uma vez que você expõe isso, se você potencialmente vai fazer uma entrevista de emprego e o cara digita o seu nome no Google e ele vai cair no seu blog, pô, aquilo é um filme. Se tiver, não é? Ludmilla é empresária, ela sabe. Se ela cair no blog do cara e tiver erro de português, tá montado. Seja para ele fazer layout, ele não vai escrever uma vírgula, mas é o cara que não consegue se expressar, né? É o cara que não consegue mandar um e-mail para mim decente, né? E os jornalistas adoram esse lanche, né? Os jornalistas adoram ver esse tipo de coisa justamente para chegar aos blogs, né? Então esse negócio do eu comprei, eu vou tirar minha foto, minha cara, no disso a gente tem que conhecer o menos possível, porque o importante é a informação. Agora, muitas dessas blogueiras, elas vão nos eventos e elas tiram foto com o famoso e elas postam, e elas viram uma
viram isso? As blogueiras de moda têm meio puxam um saco umas das outras, né? Aqui é estudante de moda, essa facilidade de criar um blog, de poder expressar suas opiniões e o que você acha, enfim, faz com que todo mundo ache que entende. Só que vocês estão aqui estudando para poder passar essas informações. Opinião é uma coisa, e você passar uma coisa como certo e indiscutível é outra, né? Então, esses blogs acabam fazendo isso. Eles não pesquisam, eles apenas falam uma opinião. Então, tome cuidado quando você estiver acessando um blog para ver se é isso mesmo. A gente quer finalizar com essa frase: criatividade alimentar, experimentar, crescer, correr riscos, que alguns falam, quebrar regras, cometer erros, se divertir. Essa é a nossa parte favorita, se divertir. Porque a gente trabalha se divertir. A gente é amiga, sai pra comer, sai pra ir no cinema. Então, na verdade, o Juice também serviu pra isso, pra dentro da nossa vida. Se você tiver uma ideia, coloque em prática. Não deixa a ideia ir pro buraco. Eu muito tempo fiquei com a ideia de um blog regional, tal, guardadinha, assim, tal. Tudo bem, no meu caso foi conhecer as pessoas certas na hora certa. E aí a gente criou uma parceria, criou uma ação para que eles se concretizassem, uma condição para todo mundo igual, que é muito importante. É achar as pessoas certas e não deixar a ideia ir para a gaveta e ficar lá, porque uma ideia na gaveta não é nada, uma ideia executada pode ser 1 milhão. Mesmo com todas essas porradas que a gente criou nos blogs, podem criar um blog.